Que alegria ter você aqui para a nossa segunda aula de capacitação para o evangelismo feminino. Como mulheres chamadas por Deus, temos o privilégio de compartilhar o amor de Cristo e levar esperança aos corações. Hoje nós vamos aprender sobre a importância da liderança e trabalho em equipe no evangelismo. Que essa aula seja um passo a mais na preparação para sermos instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. O evangelismo como missão coletiva, trabalho em equipe. Vamos juntos agora refletir alguns pontos estratégicos para que haja um trabalho mobilizador do evangelismo em equipe para o trabalho missionário evangelístico das mulheres. Trabalho em equipe é, de acordo com a definição, um esforço e habilidades de um grupo de pessoas para alcançar um objetivo comum. Há vantagens no trabalho em equipe. De cara, a gente já parte destacando essas vantagens. O trabalho em equipe acelera a realização de objetivos, promove a inovação, fortalece as relações interpessoais, proporciona um ambiente de aprendizado a todos os envolvidos e, continuamente, contribui para o crescimento individual e também coletivo. Se desenvolve um sentimento de pertencimento e também engajamento e satisfação, que é o mais importante para o sucesso em qualquer tipo de trabalho em equipe, incluindo na igreja, incluindo evangelisticamente falando. Não existe evangelismo eficiente sem trabalho em equipe. Quanto maior o sucesso de um evangelismo, diretamente proporcional a isso está o engajamento de muitas pessoas nos bastidores, trabalhando em harmonia, em concatenação de ideias, de trabalho, de partes. E vamos citar um exemplo que vocês, mulheres, conhecem muito bem. Quando tem todo o início de ano, o grande start espiritual para a arrancada do ano, a igreja faz 10 dias de oração e termina com 10 horas de jejum, geralmente em muitas igrejas em um programa intensivo de 10 horas. E geralmente não fica cansativo, todos elogiam o programa, mas por que isso? Você tem uma equipe trabalhando, você tem a liderança do Ministério da Mulher, mas você tem todos os departamentos da igreja funcionando em prol daquele programa. Então o programa fica leve, fica dinâmico, fica de alta qualidade, mas não sobrecarrega um departamento ou uma ou duas pessoas, mas a igreja toda se envolve. Se sabe pelos bastidores, que é o Ministério da Mulher que está à frente. Mas não se percebe isso no programa, porque no programa você não tem um departamento envolvido, mas todos, e isso fica leve, isso fica efetivo, isso fica até afetivo também, porque todos ficam apaixonados por estarem envolvidos diretamente, né? Então nós temos o desafio, quando se fala de trabalho em equipe, incluindo trabalho em equipe no evangelismo, o desafio de desfragmentar. Dentro da igreja a gente tem um risco. Qual o risco? Trabalhar várias igrejinhas dentro da igrejona. Como assim? Cada departamento tem as suas métricas, tem o seu propósito, tem os seus programas e ficam ali disputando com outros departamentos atenção, frequência, envolvimento dos demais e sempre reclamando que o outro não ajuda. Mas quando é o outro fazendo, também é esse aqui agora que não ajuda. Para a gente ter isso revertido em sucesso, em trabalho em equipe, é preciso desmistificar essa forma de trabalhar, modificar essa forma de trabalhar, desfragmentar é a palavra. Não mais várias igrejinhas trabalhando dentro de uma igrejona, mas todos os departamentos funcionando em prol dos objetivos e propósitos comuns, que é o objetivo da igreja. São objetivos da igreja? São objetivos do meu departamento. É propósito da igreja? É propósito do meu departamento. E aí você evita situações cansativas, extenuantes e improdutivas quando tem, por exemplo, reuniões de planejamento, que ao invés de ali todo mundo ficar rifando datas, tipo assim, eu tenho que, com o meu departamento, conseguir o máximo de datas possível para inserir o máximo de eventos possível para que o meu departamento demarque território. Ao invés disso, nós vamos partir para outro caminho. Qual o caminho? Vamos todos
colaborar com os propósitos e objetivos em comum, que são os propósitos e objetivos da nossa igreja, a qual o departamento faz parte. Então, quando o meu departamento for colaborar, ele vai colaborar pensando da seguinte forma: como o nosso departamento vai contribuir para que os objetivos e propósitos da igreja sejam alcançados. Porque se alcançar, todos nós celebramos. Se alcançar, é mérito de todos nós. Se alcançar, o benefício é para todos nós. Então, diante disso, a pergunta não deve ser: que programas vamos criar para inserir no calendário da igreja e marcar presença através do nosso departamento? Não deve ser. Qual é a pergunta que deve ser, então? Como o nosso departamento pode ajudar a igreja a alcançar os seus objetivos? E agora eu vou para um outro tópico dentro da proposta de engajamento de trabalho em equipe no evangelismo, puxado por vocês, mulheres, mas todos nós participando juntos. Mulheres líderes no evangelismo, inspirando e mobilizando outras pessoas. É assim que vocês têm que enxergar o trabalho de liderança de vocês à frente do Ministério da Mulher, colaborando com toda a igreja à frente do evangelismo. A mobilização. Vocês, mulheres, têm todo um traquejo para poder mobilizar. Todos, outras mulheres, crianças, os homens também, da casa de vocês, do trabalho de vocês e também da igreja de vocês, a que pertencemos, né? A mobilização, ela não acontece nos momentos de anúncios na igreja. A mobilização, ela não acontece através de um sermão. A gente colocou estrategicamente um sermão e recomendamos ao que vai pregar naquele dia que mobilize a igreja. Ou não, nós já temos uma sequência de anúncios a cada programação para reforçar a mobilização. Frustração. Quem já tentou isso em casa sabe, não vai dar certo. Não se mobiliza pelo púlpito da igreja, não se mobiliza pelos anúncios da igreja. Isso pode funcionar como pequenos reforços. É isso mesmo, pequenos reforços. Um bom sermão pode ser um pequeno reforço para a mobilização da igreja. Anúncios sequenciais podem ser pequenos reforços para a mobilização da igreja, mas jamais se iluda que esses momentos vão criar mobilização. A mobilização efetiva, ela acontece no tete a tete, no olho, sentando junto, comendo junto. Você vai, como líder de equipe, sentar com a sua equipe, conversar com a sua equipe, inspirar a sua equipe, desafiar a sua equipe, inspirar. E feito isso com a equipe, agora a sua equipe se espalha para os outros departamentos, para as outras áreas, para que da mesma forma também em cadeia, em rede, mobilizem, inspirem, encorajem, desafiem e acompanhem. Isso vai trazer efetividade na mobilização. Para mobilizar, você tem que ter em vista que o público-alvo, as pessoas que você quer mobilizar, precisam ser informadas, precisam ter o interesse desperto e precisam receber um apelo para participar. Então, informar, despertar o desejo e apelar, falar ao coração, convidar para participar, são os elementos básicos que uma conversa de abordagem tete a tete, olho no olho, bem próxima, personalizada, vai conseguir alcançar. Para isso, o projeto deve ser elaborado e apresentado com clareza. E as perguntas precisam ser respondidas para que esse projeto tenha essa clareza. Quais as perguntas? Primeira, a quem pretende alcançar? São amigos dos membros da igreja? São vizinhos da igreja? São pessoas do bairro? Isso precisa estar bem claro dentro do projeto. Por meio de quem? São os membros da igreja que vão alcançar esse público-alvo? Como? Marketing digital, vamos usar convite pessoal com comida, presente, leva um presente, leva uma comida e ali, ao levar o presente, ao levar uma comida gostosa, você convida essas pessoas a participarem? Para onde e quando? Para o chá das mulheres no dia tal? Para estudar a Bíblia na classe bíblica? Ou para estudar a Bíblia individualmente? E para o evangelismo público na igreja, do dia tal ao dia tal? Ou uma coisa vai puxando a outra? Chama primeiro para o chá das mulheres, depois chama para o estudo bíblico, classe bíblica ou individual, e depois do estudo chama para o programa evangelístico. Esse desenho precisa ficar bem claro, tanto para quem lidera, para quem está sendo abordado a participar diretamente do projeto, inclusive aqueles que vão ser os convidados, né, o público-alvo.
Quais as equipes são necessárias? As mais variadas dentro da personalidade, dentro do perfil, dentro das necessidades de cada igreja local. Mas, no geral, é preciso haver uma boa equipe de recepção, atendimento e contato, coordenação de interessados, ministério pessoal, tudo isso tem que estar interconectado com essa pasta maior que é a recepção. E tem uma outra equipe também com subequipes, a programação. Tem que ter uma pessoa para cuidar do cerimonial, o evento em si, tem que ter os oradores, a música com louvores e mensagens musicais, uma equipe multimídia, outra de decoração, outra de produção, outra do lanche, uma equipe para sorteio, para as compras, para intercessão, grupos de oração. São equipes necessárias. Olha, só por mencionar essas equipes, você já percebe que é preciso da igreja toda. Não só da liderança, mas da igreja toda. Mas você mobilizando a igreja toda, todos sairão beneficiados. Lembra? Engajamento, encantamento, motivação, qualidade, criatividade, tudo isso é gerado a partir de um bom trabalho em equipe. Mas todas as partes concatenadas, todas as partes integradas, todas as partes entendendo que fazem parte de um todo para dar um resultado positivo e efetivo, né? Dicas, algumas dicas para a eficácia do trabalho em equipe. Tenha uma comunicação clara e transparente. Se ficar complexo, você já perde quem você precisa alcançar, tanto para trabalhar em equipe, quanto para os que você quer alcançar. Conheça os membros da equipe, se aproxime deles, conviva com eles, coma com eles, passeie com eles, passe tempo com eles, para que eles se tornem conhecidos uns dos outros e de você que lidera. Respeite as diferenças. Todos nós temos limitações. E é preciso haver uma ciência disso. Ele não é bom nisso, mas é bom naquilo outro. Ela tem uma deficiência naquilo, mas ela é muito boa naquela outra parte. Conhecendo bem os membros da equipe e tendo ciência das limitações e potenciais de cada um, a gente consegue combinar harmonicamente dentro de um trabalho em grupo. Respeitar as diferenças também é importante. E também ter uma liderança preparada. Veja, para o tamanho desse desafio, já deu para você perceber que uma pessoa sozinha não consegue. Uma equipe de meia dúzia também não consegue. Por isso, de novo, o fechamento dessa proposta aqui, dessa aula de hoje, é você ser consciente do potencial de um trabalho em equipe e entender que ele tem braços, ele tem teias de interconexão. Tem um líder, que provavelmente é você que está assistindo esse treinamento, mas os líderes de equipe, que daqui a pouco também precisam entender o mesmo processo. Esses líderes de equipe com as suas equipes, quando você se dá conta, você tem uma igreja mobilizada. E tendo uma igreja mobilizada, todos com o foco dos propósitos e objetivos em comum, que é evangelizar, trazer pessoas para mais perto de si e mais perto de Cristo, nós teremos um grande exército mobilizador, motivador para alcançarmos muitas pessoas ao redor da nossa vida, ao redor do nosso lar, ao redor da nossa igreja. Então, tem de tudo para ter sucesso. É um propósito divino, quando você vê as instituições religiosas, mas também as instituições não religiosas, muitas delas até inspiradas em religiosas, percebem que um trabalho em equipe de interconexão, relação interpessoal, proximidade, olho no olho, personalização, que cria engajamento, cria satisfação como resultado. E isso vai fazer com que o nosso evangelismo tenha sucesso, mas a partir do evangelismo toda a igreja tem uma vitalidade plus que vai ter desdobramentos que a gente não sabe até onde vai, mas são os mais positivos possíveis. Estamos juntos em prol do evangelismo. Vamos alcançar pessoas e apressar a volta de Jesus.